ao Livro dos Médiuns. Qual é o item? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos iniciando mais um dia de estudos em nossa casa e hoje o Livro dos Médiuns, item 119. Antes, porém, vamos ler o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e fazer a nossa prece, para depois continuarmos onde nós paramos semana passada. Vamos lá. Capítulo 6. Bem-aventurados. Capítulo 6. O Cristo Consolador. Item 1. Jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, número 2, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, que ele ensina. Seu jugo é a obediência dessa lei, mas esse jugo é leve e é suave a lei, já que impõe como dever o amor e a caridade. Então vamos fazer a nossa prece para iniciar os nossos estudos. Querido Jesus, te buscamos, Senhor, com toda a força da nossa alma para a nossa proteção, para que a tua presença possa estar junto a nós, nos protegendo, nos amparando, e que consigamos estudar a doutrina espírita em teu nome, do mais do alto, o Senhor a nos inspirar e fortalecer a todos que nos encontramos aqui. Permita ainda, Jesus, que o altivo, diretor da nossa casa, possa nos ajudar, possa nos inspirar em como os espíritos guias da nossa casa de amor, o Dr. Hermes, o Baltazar, o Dr. de Aquino, as nossas queridas irmãs, a minha amada Lutinha, nosso patrono Ernesto Bozano. Então, em nome desses espíritos, Senhor, em nome de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em teu nome e em nome de Deus, iniciamos esse estudo. Então vamos lá. Essa passagem aqui do Cristo Consolador é belíssima. Essa passagem aqui é belíssima. Vinde a mim, todos que vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha a força de Jesus. Tá? Vinde a mim. Chama para ele a responsabilidade. De todos que estamos aflitos, carregamos as nossas aflições, as nossas dores, encontraremos nele sempre consolo. Ele: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei
Então nele a gente vai encontrar humildade, simplicidade, mansuetude, onde encontraremos repouso para a nossa alma. E o jugo dele que ele pede para a gente tomar dele, que é suave, é o jugo do amor. Que beleza, né? Que beleza. Aí todos os sofrimentos, eu estou falando novamente o que a gente acabou de ler, misérias, decepções, tudo quanto é tipo de dor, Jesus chama para ele, ó, vem a mim, vinde a mim. Nós, para a gente ver a nossa fragilidade, a nossa pequenez e ver a grandiosidade do Cristo, que a gente ainda não aquilatou isso, a gente não tem ideia da envergadura moral de Jesus, a gente não entende ainda, a gente não pratica ainda, porque ele resumiu tudo na lei do amor e a gente não sabe amar, a gente não ama ainda. Amar a todos, né? Indistintamente, a todos. A gente até escolhe um ou outro, muitas vezes até satisfazer algumas paixões, mas a todos. Então ele vem a mim todos vós. Então quando perder alguém, desencarnou alguém, nele a gente encontra consolação. O materialismo não te dá esse consolo. As outras religiões também não te dão, dizendo que está no céu ou está no inferno, você está arriscado a nunca mais ver. Porque se for para lugar diferente do seu, você não vê mais. Então ele traz esse consolo, e a doutrina espírita explica isso para mim. Então, nele encontramos consolação, nessa fé da vida futura, que a vida continua, na justiça de Deus, que Jesus vem ensinar para todos nós. Aí, agora, não pode duvidar, não pode duvidar, tem que ter certeza, certeza. Aí a gente pode ir com ele, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e fatigados, que eu vos aliviarei. Ele não pode vacilar na fé, não pode. Então vamos lá, item 119, não é isso? Capítulo 6, questão número 1 do item 119. A gente está estudando então o capítulo 7 do livro dos médiuns, bicorporiedade e transfiguração, o que nós já falamos alguma coisa aqui, já falamos sobre Antônio de Pádua, na Espanha, Pádua fica na Itália, aliás. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e foi visto em Pádua, na Itália, nós vimos bem. Vimos os dois exemplos, daquele da caixinha de rapé, que a senhora viu, e aquela senhora conhecia as manifestações físicas, e vimos daquela outra senhora, que a feirante a visitou, mas ela não tinha ideia. Lembra desses dois exemplos? Aí, em cima disso daí, desses exemplos todos, Kardec fez umas perguntas. Ele trouxe essas experiências e depois fez algumas perguntas. Então, a de Santo Afonso de Liguori, ele chamou, vem cá, Santo Afonso, ele foi canonizado porque foi visto em dois lugares diferentes. Então ele chamou Santo Antônio, né? Santo Antônio de Liguori, para perguntar a ele: poderias nos dar a explicação desse fenômeno? Porque Santo Antônio de Liguori, ele foi canonizado porque foi visto em dois lugares ao mesmo tempo. Aí Santo Antônio de Liguori diz assim: sim, o homem, quando está completamente desmaterializado por suas virtudes, quando elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Então ele já colocou aqui, ó, que você aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, se materializando, você tem que ter elevação para isso. Virtude, tem que ter elevação. E ele disse como? O espírito encarnado servindo. Tá ruim o som? Não, tá ligado. Tá ligado. Ó. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô. Tá sem som? Tá sem som? Tá baixo? Alô. Melhorou? É melhor usar o outro? Alô, alô, alô. Mas não tá não. Tá saindo som não. Hã? Tá saindo aí na internet? Tá saindo aí na internet som?
Alô, alô, alô. Agora ficou bom. Então vê aí, por favor, toma. Sim, então podeis, vamos ver a pergunta de novo. Acho que ninguém escutou nada então em casa, né? Não. Então vamos corrigindo aqui, vamos rever. Nós já lemos o Evangelho, lemos o capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 1, jugo leve, Jesus chamando a ele a responsabilidade. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós lemos o item 1, o item 2, comentamos, relembramos aqui o estudo da semana passada. Nós estamos no capítulo 7, bicorporeidade e transfiguração. Falamos dos exemplos que Kardec deu 3 exemplos, 4 exemplos. Um exemplo da feirante que foi visitar a senhora doente dentro de casa, ela viu a senhora, mas ela não conhecia os fenômenos. Relembramos o exemplo da senhora que foi visitada por um homem que tinha uma caixinha de rapé. Essa conhecia a doutrina espírita, então conversou com ele e soube direitinho do que aconteceu, foi conversar com ele, agradecendo a visita, e o homem disse que nunca tinha visitado. Aí ela ficou quieta, ela viu que era uma manifestação física, e falou de Santo Antônio de Liguori e de Santo Antônio de Pádua. E agora aqui nas questões que Kardec faz, ele evoca, olha a autonomia que Kardec tinha para evocar os espíritos. Santo Antônio, vem cá, o que aconteceu contigo? Foi isso que ele fez. Aí Santo Antônio está explicando. Poderias nos dar a explicação desse fenômeno? Aí Santo Antônio explica. Santo Afonso de Liguori, isso é Santo Afonso. Sim, o homem, quando está completamente desmaterializado por suas virtudes, quando elevou sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como: o espírito encarnado, sentindo vir o sono, pode pedir a Deus para transportar-se para um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiser de chamá-lo, abandona então o corpo acompanhado de uma parte do seu perispírito e deixa a matéria imunda num estado próximo da morte. Olha que coisa interessante aqui, quanta informação é dada aqui no livro dos médiuns, que não tem no livro dos espíritos. As questões 95, 96, 97, 98 do livro dos espíritos fala do perispírito. E do jeito que fala do perispírito ali, dá uma ideia de que o perispírito é um bloco único, e não é. E na continuidade do livro dos espíritos, que é o livro dos médiuns, o Santo Antônio de Liguori já está explicando, ó. O homem deixa parte do seu perispírito com o corpo e leva parte do seu perispírito. Opa, está bem claro aqui, é Kardec que está dizendo. Então, quando a gente vê que o perispírito tem camadas, que não é um bloco único, fechado, Kardec que está dizendo isso, tá? E a gente desenvolve esse raciocínio aqui no livro dos médiuns, com o André Luiz, que são obras doutrinárias. Então, o André Luiz ele já estava morto, então ele disse que deixou o corpo pesado lá em nosso lar e foi visitar a mãe que estava num lugar mais elevado. Você já era morto, que corpo pesado é esse? Era o perispírito. Então ele foi com parte do perispírito para ver a mãe, não é? Com parte do perispírito. E outra coisa que ele disse aqui interessante, então um homem já desmaterializado com as suas virtudes, ele pede a Deus, isso é consciente, meu Deus, eu preciso ir lá no outro país, porque meu pai agora está sendo julgado, aí no caso de Santo Antônio de Pádua, e ele precisa do meu depoimento, senão ele vai ser condenado à morte, por um crime que ele não cometeu. Então olha só, é consciente, porque ele disse aqui, ó, como é que ele disse aqui, ó. Vamos lá, de novo, porque a gente lê e passa batido, né? O espírito encarnado, sentindo vir o sono, pode pedir a Deus para transportar-se para um lugar qualquer, ó. Pode pedir a Deus, ele pede. Então você quer ver sua família que está em outro estado, meu Deus, eu quero ir lá, me ajuda, ele vai.
O corpo dorme, que ele colocou aqui, ó, o espírito encarnado, sentindo vir o sono, então ele tem que dormir, ele tem que entrar num torpor. Seu espírito ou sua alma, como quiser de chamá-lo, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte, está aqui, ó, de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda, que é o corpo físico, no estado próximo da morte. Digo próximo da morte porque no corpo restou um elo que liga o perispírito e a alma. Ó, restou um elo que liga o perispírito e a alma à matéria. E este elo não pode ser definido, como aparece então no lugar desejado. Creio que é tudo que desejais saber. Olha aí. A gente já sabe, estudando André Luiz, que quando um espírito reencarna num planeta, ele toma para o seu perispírito a matéria daquele planeta. Todos nós aqui da Terra temos em nosso perispírito a matéria da Terra, é o que liga o perispírito ao corpo físico. O que André Luiz chamou de duplo etéreo. E essa matéria do planeta, ela pode ser um tanto quanto mais pesada, um tanto quanto mais sutil. Então, dependendo da envergadura moral, da elevação do espírito que reencarne ou que encarne na Terra, ele vai pegar uma porção mais sutil ou menos sutil. Então, Jesus, com seu corpo físico, seu perispírito, ele tomou o fluido etéreo, pegou o duplo etéreo. Então ele pegou o que há de melhor na Terra. O Chico, né, abaixo de Jesus, o Newton José, pegou a rapa, né? Pegou a rapa. Então é isso que liga. Quando o espírito vai aparecer em outro lugar, tanto que o nome é bi é dois, bicampeão, né? Bicampeão duas vezes, bi de duas vezes. Então, bicorporeidade, corporificar-se duas vezes. Então, está em dois lugares ao mesmo tempo. Então, vamos supor que eu seja um espírito elevado, né? Hipótese. E eu vou dizer até para vocês, como fazia o Eurípides Barçanufo, testemunhado por vários alunos, a sala cheia de aluno, testemunhado por várias pessoas lá na vizinhança. Então, ele falou assim, olha, a dona Marieta vai dar luz ao menino agora, ela está com muitas dificuldades, eu tenho que ir lá socorrê-la, tá? Ó, ele está dando aula, ele parava e falava para os alunos, estou chutando o nome, tá? Não sei se é Dona Marieta, eu estou falando Dona Marieta. Dona Marieta vai dar a luz, e eu vou precisar lá auxiliar no passo, tá bom? Então, vocês me dão licença, façam silêncio. Ele dormia. Ele foi conscientemente, ele até sabia. Estão me pedindo a minha ajuda lá. Que espírito é esse, hein? Que espírito é esse? Ele sabe, né? Olha a ligação dele. A gente até pode ter uma ideia disso quando a gente sabe, tem alguma coisa com meu filho, tem alguma coisa estranha com a minha filha, né? Que está ligada a gente. A gente não fica? Tem alguma coisa, eu vou ligar para ele, ou então ele liga e realmente teve alguma coisa. Ele era com todo mundo ali do bairro que ele morava, da cidade que ele morava, em Sacramento. Ó, o amor dele. Aí ele foi lá. Acordou, voltou, fala para a turma, ó, Dona Marieta deu a luz ao menino, está muito bem ele. Está tudo bem com ele, tá? Aí vocês, ó, o marido dela está vindo aí. Ele está vindo a cavalo, ele está desesperado. Ele não vai acreditar que eu fui lá, porque ele já estava a caminho daqui, quando eu cheguei lá, está chegando, ele apiou o cavalo lá fora, ó, daqui está vendo, lá está acontecendo lá fora, como se tivesse, olha, ele acabou de estacionar o carro ali atrás, ele está chegando, ele vai entrar, de pé, todo mundo, porque não levantava, todo mundo levantava, veio o marido desesperado, seu Eurípides, minha mulher está dando a luz ao filho, está dando a luz. Eu sou mais bonito do que ela, tá? Olha para mim. Está dando a luz ao filho. Aí os alunos comprovaram que o que ele falou.
Aí ele não vai acreditar. Aí ele falou para ele: mas eu já fui lá, eu fiz o parto, a tua esposa está bem, não tem nada demais. Não, o senhor não foi mesmo, o senhor vai comigo lá, vamos voltar lá, vamos lá. O marido desesperado, ele pegou, deixou a turma e voltou. Quando chegou lá, outra comprovação. Aí a mulher diz: bom dia. A mulher diz: seu Eurípides, não precisava o senhor ter voltado, estava tudo bem, não estava tudo bem? Olha aí, a comprovação. Isso é bicorporeidade. Então ele deixou parte do perispírito no corpo físico, como ele disse aqui, e que a gente sabe que é o duplo etéreo, e foi com o seu perispírito lá, que ele materializou, olha só, materializou. Se tivesse o marido lá, o marido ia ver, se tivesse a vizinha ia ver, se tivesse o cachorrinho ia latir. Normalmente ele materializou-se, como nós estamos aqui. Foi lá, fez o parto. Que espírito é esse? Então é isso que Santo Antônio está explicando. Então a gente já sabe, através de Kardec, que o perispírito não é um bloco fechado, né? Não é. A gente já viu no Livro dos Espíritos que ele vai se sutilizando à medida que ele vai se elevando, e que jamais nós vimos também com Kardec, aqui no Livro dos Médiuns, jamais o espírito perde o seu perispírito. Nós vimos lá umas aulas atrás. Jamais. Então, por maior que seja o grau evolutivo do espírito, ele nunca perde seu perispírito. E estudando, nós fomos aqui pesquisando, chegamos à conclusão, aí eu vou só adiantar um pouquinho, que não está aqui, né, as obras, as informações que vieram, que foram dadas na Federação Espírita de São Paulo, que foi dada lá no Leon Denis, na época, quando fizemos o estudo de medicina espiritual, das camadas do perispírito. O que os esotéricos já sabiam há muito tempo. Eles já sabiam. Eles dão nomes diferentes. Então a gente tem lá o perispírito com seu corpo mental, além do duplo etéreo, seus corpos mentais. Então tem um corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo inferior, regular, acho que tem um regular, superior e sublime. Sei que são 7. Tem um corpo físico, né? Tem um duplo etéreo, o perispírito com seu corpo mental inferior, superior e sublime. Está faltando um aqui. Acho que é o regular. Mas enfim, isso não influi nem contribui para a gente aqui. Mental inferior, mental superior. Hã? Mental inferior e mental superior. Mas tem um inferior, tem um sublime. Além do superior, tem um sublime. Então, Jesus, foi a divisão que os Espíritos deram para a gente lá, o Inácio Bittencourt, e isso fala-se nas obras doutrinárias. O Espírito está lá, o Jesus está com o seu perispírito, o seu corpo espiritual. Não é igual ao meu, é muito mais elevado. Deve ser, certamente, o corpo mental sublime. É o que há de mais puro ali da matéria, que o Espírito jamais perde. Como é que Deus fez isso? Quando Ele fez isso, ninguém sabe como tudo isso começou. Nós não sabemos. Não é? Nós não sabemos. Celeuma, né, a respeito dessa questão da perda ou não, né, do perispírito. Alguns autores, inclusive, dizem que perde, né, mas a gente, quando estuda mais a fundo, percebe que o que acontece é que se utiliza muito, não há perda, ele sempre vai ter o perispírito. Essa sutilização, né? Essa celeuma é desnecessária, porque não perde. É óbvio que não perde. Alguns ensinam que perde. Não perde. Quem ensina que perde, ensina errado. Então eu fico com Kardec, fico com André Luiz e não vamos discutir. Se o outro quiser pensar de forma diferente, né? Mas não perde o perispírito. Se não... Então é esse corpo mental sublime. E a ratificação de tudo isso foi trazido pelo espírito Inácio Bittencourt através da mediunidade do altivo. E nós tivemos a satisfação de estar presente nesse estudo. Então, eu não tenho a menor dúvida.
Aí, aqui, nós já mostramos aqui, ô Márcia, que está aqui no Livro dos Médiuns, porque você lendo lá o Livro dos Espíritos, você tem a ideia de que o perispírito seja um bloco, né? Fechado. Muda de roupa, mudais de perispírito como mudais de roupa. Você, opa, então eu tiro meu perispírito todo e fico pelado, que seja 1/1000 de fração de segundo. Quando eu vou de um mundo para outro, ele aqui está dizendo, aqui no Livro dos Médiuns, complementando, ó, parte do seu perispírito e deixa a matéria imunda. Ele parte com parte do seu perispírito e deixa a matéria imunda perto da morte e segue com parte do seu perispírito, tá? Aí ele faz a segunda pergunta. Isto não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Olha como é que Kardec viu. Vamos voltar lá no Eurípides. Como é que o Eurípides ficou lá tangível, visível, tangível? Tangível tem tangibilidade. Tangibilidade. Aí Santo Antônio de Liguori explica. Estando desligado da matéria, conforme o seu grau de elevação, o espírito pode tornar-se tangível à matéria. Já disse isso, pode tornar-se tangível. Quer dizer, ele se materializou. Assim fez Jesus. Assim fez Jesus. Só que Jesus, o corpo físico já tinha morrido. O corpo físico morreu. No caso do Eurípides, não. Jesus se materializou o perispírito dele. Materializou o perispírito. Isso aí também provoca celeuma para os ignorantes. Ah, Jesus ressurgiu dos mortos, o seu corpo, ele veio com o seu corpo. Então o mesmo vai acontecer com a gente. Quando a gente morrer, no dia do juízo final, o cemitério vai levantar defunto, hein? Vão ressuscitar. Meu Deus do céu. Isso aí sim. Espíritos que estão adormecidos, Isso aí é ignorância, pura ignorância. Então, é o perispírito. Vai lá, pergunta. Eu só queria voltar na questão anterior, exatamente Ah. a dúvida. Quando há, na realidade, inclusive quando diz, né, que ele pode aparecer em dois lugares, ao mesmo tempo responde, o espírito encarnado sente vida sono. Quer dizer, na realidade, quando isso acontece, ele tem que ter absoluta certeza, como você inclusive até ensinou, olha, eu quero, eu vou. Então, ele tem que ter absoluta certeza que neste momento ele não será perturbado, porque fico imaginando o seguinte, Ele falou da elevação do espírito, os espíritos elevados. Quem é que vai perturbar um espírito igual o Eurípides Bassanufo? Não vai. Acá o Santo Antônio de Liguori falou isso. Quando a gente tem o estado de elevação, olha como é que ele disse. A gente pede a Deus que quer ir em outro lugar. Então não tem perturbação. Ele entendeu, porque eu expliquei bem aqui. Ele entendeu. É porque você chegou depois. Deixei. Ele entendeu. Entendeu? Não vou voltar mais a essa explicação. Está bem claro. A elevação dele. Porque o Eurípides falava assim, ó, a elevação dele, ó. Eu vou fazer o parto. A dona Marieta está com problema agora, tá? Os alunos, igual você está aí, sentado. Eu vou lá fazer o parto da dona Marieta, que ela não está bem. Conscientemente, quem que vai perturbar Eurípides? Que espírito que vai perturbar? Os alunos já sabiam. Ele botava a mão assim e fazia isso. Os alunos ficavam quietinhos. Quietinho. Eu estou dizendo porque eu fui lá em Sacramento. Nós conversamos lá com parentes dele. Foi aluno que foi dele lá no Leanderi. Nós conversamos com ele. Está no livro isso tudo narrado também, além de conversar. Fui lá, fiz o parto. Um belo menino. O marido está vindo para cá. Ele não vai acreditar. Ele vai insistir para eu ter que voltar lá. Ele está chegando, apiou o cavalo. Ele vai entrar, todos de pé. O marido entra apavorado. Seu Eurípides, vamos para lá. A comprovação. Tá bom, meu amigo, eu vou lá. Não tinha como ir, ele foi em espírito, um caminho único. Imagine aquele no meio do mato, aquelas trilhas.
Então estou falando de novo para ele entender. Trilha, não tem como não encontrar. Não, o senhor não foi, isso não é mágico, como é que o senhor foi? Aí ele pega, tudo bem, vamos lá, seu Joaquim, vai lá. Quando chega lá, a mulher, seu Eurípides não precisava ter voltado? Não estava tudo bem, o senhor não me deixou bem? Agora, que espírito inferior ousaria interromper esse processo? Se Eurípides conversou com Jesus, se Eurípides conversou com Maria. Aí tem essas pessoas ignorantes que diz também que Jesus foi tentado pelo diabo. Ah, mas está na Bíblia. Está errado, aquilo foi uma interpolação, foi colocado, está fora de propósito. Os exegetas falam isso. Quem ousaria tentar Jesus? Me diz. Aí me vem um espírito que está no túmulo andando, a gente imagina aqueles camaradas obsidiados, andando pelo cemitério, pelos túmulos, aí chega Jesus, é levado até Jesus. Jesus olha para ele, ele chega a Jesus. Jesus, o que queres de mim, né? O que quer? Me deixa em paz. Jesus olha para ele e pergunta, como é que é seu nome? Meu nome é Legião, porque nós somos muitos, só espírito trevoso. Eles saem do homem, o homem fica bom, eles vão embora, um monte de espíritos trevosos. Que espírito ia enfrentar Jesus? Quando Jesus vai lá no menino que é levado lá, que ora cai no fogo, ora cai na água, levei aos seus discípulos, eles não puderam ajudá-lo. Traga-me aqui esse menino. Ó raça incrédula e adúltera, até quando estarei entre vós? Quando o menino vai, o espírito vai sair do menino, e o menino fica bom. Então Jesus enfrentou esses espíritos todos, senão Satanás existe. Fala daquilo ali para justificar a figura do Satanás. Satanás é o mal que briga com Deus. Para a igreja, Satanás tem tanto poder quanto Deus. Então você, por isso que eu digo, doutrina espírita é para quem gosta de pensar, quem é inteligente. Quem não é inteligente, vai lá, volta para a igreja, não tem problema. Aqui tem que pensar, tem que raciocinar. Que espírito que ia tentar Jesus, pô? Aí se bota aquilo ali, se coloca para se justificar uma outra aberração, que é a figura de Satanás, e que a gente sabe que não existe. Bem claro? Agora fala, Márcia. Agora... Eu acho que ele está falando o seguinte, porque eu lembrei, quando ele falou, pode ser perturbado durante o processo. Aí eu lembrei dos casos de materialização do Frei Luiz, eles precisavam estar com uma sala toda fechada. Você está falando de um espírito específico muito elevado, né? Mas existem outros que têm essa possibilidade, né? Mas precisa realmente ter uma ambiência apropriada, porque, por exemplo, você não pode entrar luz, né? Tem algumas coisas... Mas é diferente. Aqui é a bicorporeidade, ou você está falando a materialização é diferente, é outra situação. A bicorporeidade, como disse aqui Santo Afonso de Liguori, vamos ver a resposta dele aqui de novo, não tem problema, vamos lá, olha o que ele diz aqui, ó. Poderia nos dar a explicação desse fenômeno? O que Santo Afonso de Liguori diz? Sim, o homem, quando está completamente desmaterializado por suas virtudes, a elevação aí, desmaterializado por suas virtudes. Quando uma está ligada à outra, né? Ele conseguir se desmaterializar a esse ponto, ele tem que ter isso, muitas virtudes. Por suas virtudes, quando elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como? Ainda fala aqui, ó. O espírito encarnado, sentindo vir o sono, que tem que dormir, pode pedir a Deus para transportar-se a um outro lugar qualquer. Olha o Eurípides, aí foi assim que eu trouxe aqui, Márcia, por isso que eu chamei a atenção dele, porque ele não prestou atenção. Eurípides assim, ó, eu vou lá fazer o parto, tá? Senhor, eu vou lá fazer o parto. Ele já estava tão ligado com a espiritualidade superior, que é igual Kardec com os apóstolos, com Jesus, fazia parte. Kardec estava ali, era um daqueles que veio, então estava tranquilo. Tanto que Kardec, ó, esse negócio aqui eu preciso entender melhor, vou chamar Santo Afonso de Liguori aqui. Santo Afonso, vem cá, me explica isso aqui.
Olha Eurípides Bassanufo, São João evangelista, por favor, me explique isso aqui que eu não entendi. Vem cá. E eu quero ainda que você fale através dele, daquele médium ali, tá? São João vem, vai e explica. Agora eu peço para o altivo para caramba e eu não escuto. Ainda mais pedir para São João, pô, pedir para Jesus. Eu não vejo nem a minha mãe, nem meu pai, nem minha esposa que desencarnou. Ele vai direto a Maria, ele vai direto a Jesus, falar com Jesus. Olha a elevação dele aí. É elevado ou não é? Então, é um espírito educador. A gente está falando do aspecto mediúnico, mas tem um aspecto da educação, um grande educador, que foi Eurípides. Entenderam agora essa questão? Então, vamos lá. Alguma pergunta, alguma colocação? Entendeu, Márcia? Agora? Então, vamos lá. Vamos lá para o 3. Será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? O que vocês acham? Não precisa nem ler. Ele tem que dormir sim. Como é que ele vai aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo? Eu estou andando aqui, estou andando ali na esquina. Mas acho que não acontece, por exemplo, dele estar dando aula e ele simplesmente entra no estado de transe. Não precisa estar... Ele dorme, entrar em transe. O que é o transe? O transe é o afastamento do perispírito do corpo físico. Quando você tem esse afastamento, ainda mais para se materializar em outro lugar, que é um afastamento grande, o corpo tem que dormir. Ele diz aqui, pode acontecer que o corpo não se ache adormecido. A alma pode dividir-se. A alma pode dividir-se quando se sente levada para um lugar diferente daquele em que o corpo se encontra. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isto seja muito raro, mas então o corpo nunca estará no estado perfeitamente normal, estará sempre no estado mais ou menos estático. Então ele vai estar aqui assim, ó. É estático. O que é o estado de êxtase? O estado de êxtase, o estático tem que entrar em estado de êxtase. Ele sai do corpo. Não dá para o corpo estar aqui conversando, aqui como eu estou conversando, e conversar em outro lugar. Porque o ser inteligente é a alma que pensa, o corpo é o instrumento. Então ele vai com o seu perispírito para lá. Agora, quando ele colocou aqui que é muito raro, será que esse muito raro acontece aqui na Terra? Será que aqui na Terra? Pode ser em mundos mais elevados, espíritos mais elevados. O próprio André Luiz teve que dormir, deixou o corpo ali e foi lá. Conscientemente, mas o corpo ficou lá. Então pode ser que em mundos mais elevados, espíritos muito superiores, aí a gente não entende esses espíritos, né? Não dá para entender, a gente não entende. O corpo espiritual lá, ele já estava mais lá, para ir mais além, deixou o corpo. Então a gente fala tanto do altivo aqui, o altivo me ajuda, o altivo, a gente conviveu com ele, eu sempre o chamei de altivo. Eu via pessoas chamando de seu altivo, eu chamava de altivo, ele nunca ligou para isso. Altivo, seu altivo. Os mais junto dele, tio altivo, então seu altivo. Aí um dia, a Cidinha, que sempre trabalhou com ele mais de 50 anos, do lado dele, até desencarnar, ele desencarnou, ela foi logo depois, não aguentou ficar sem ele. Foi a velharada toda, foi todo mundo. Aquele pessoal em torno dele, morreu todo mundo. Aí foi... velharado, eu chamava de velharado, com todo respeito, não vai nenhuma falta de respeito. Com carinho. Eu brincava, dizia assim, meu carro está parecendo um museu, quando eles entravam, a velharada toda, para dar carona. Sempre tinha resposta, né? Principalmente da Neuza. Neuza me dava uma resposta mal criada, velha é sua avó, né? Aí tudo bem. Aí a Cidinha um dia falou assim, a gente convive muito aqui com o altivo, a gente não sabe que espírito é esse, a gente não tem ideia. E a Cidinha, que era um médium extraordinário, a mediunidade da Cidinha era igual a da do altivo, igualzinho. A gente não sabe que espírito é esse, a elevação desse espírito. Quando ela me disse isso, eu fiquei pensando, eu falei assim, realmente.
e todos nós confiávamos muito nele, como confiamos, tanto que ele está como guia da casa. Agora imagine um Eurípides Barçanufo. Eu nunca entendi muito bem essa questão de completista. Diz que completista é aquele que vem para... faltava pouca coisa para se tornar um espírito mais elevado e não vir mais na Terra. Cumpriu com a programação. Aí uma vez, a gente estava estudando para um encontro de Eurípides Barçanufo, e lá a gente aprendeu muita coisa sobre esses espíritos, porque tinha um encontro, tem até hoje, acho que tem lá, vida e obra do Eurípides, vida e obra do Dr. Bezerra, vida e obra de Leon Denis. Aí a menina perguntou lá, responsável pelo estudo, o Eurípides seria desses espíritos completistas, né? A explicação é essa, que falta quase nada para ir embora. E aí o doutor Herman falou assim, olha, esses espíritos, eles são muito difíceis da gente analisar. Não tem como eu analisar o que está numa alma dessa. O doutor Herman, a elevação do doutor Herman, você fala, doutor Herman da cascudo, doutor Herman é brabo. Doutor Herman é um espírito elevado, tá? É um espírito bondoso. Não, é muito difícil, não tem como falar desse espírito. Só ele que sabe, é só bem dele. Então, como que a gente vai analisar um espírito desse? Como que nós vamos analisar Jesus? Estávamos estudando aqui sobre Jesus. Fizemos o que estava ao nosso alcance, encontro de Jesus aqui, há uns 3 domingos atrás. Quando terminou, teve uma mensagem do altivo. Como vocês não conseguem chegar perto de Jesus, é o que ele falou, vocês estão muito distantes, então peçam para a gente, fala com a gente. Não foi assim que ele falou aqui no encontro? Lembra, Dilane? Na mensagem aqui, dada aqui no domingo, que a gente estudou. Então, o que ele quer dizer? Vocês não alcançam Jesus, vocês não estão vibrando para alcançar Jesus. Então, faz o seguinte, peçam para a gente, peçam então para a gente, peçam, orem para nós que a gente vai ajudar. Jesus está aqui, não dá. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí a gente vai entender como é que Jesus amou. Caramba, Jesus fez isso. Para mim é impossível. Você vai dizer, não dá para entender essa cabeça, não dá para entender, não dá. Então a elevação desses espíritos, ela é tamanha e a distância é muito grande. A distância é muito grande para a gente. A gente pode se transformar? Pode, desde que queira e queira muito. Paulo de Tarso fez isso, mas olha que espírito forte era aquele. A própria Maria chegou no fundo do poço, né, naquela época, mas não era qualquer espírito. E Jesus andava, ela estava sempre com Jesus. Não era qualquer espírito, nunca foi. Judas traiu, não era qualquer espírito. Anos-luzes na nossa frente, para vocês terem ideia do que seja o corpo físico, como ele embota a gente, como é dura a vida aqui na Terra, como é difícil a vida na Terra, para você sobrepujar a matéria. Eles têm muita compaixão, né, eles falam isso. Eles sabem o quanto é, né, difícil a prova da matéria. É duro. Eu lembro do altivo falando que, eu já disse aqui algumas vezes, do emburrecedor. Você fica burro, você esquece. Aí Judas é um espírito elevado tanto quanto Pedro, tanto quanto João, tanto quanto qualquer um dos apóstolos ali, dos 12, tanto quanto. Mas é um processo, né, Deus? É o processo. Anjo, né? Se equivocou, mas ele já tinha elevação. Você vê, eu acho muito legal quando esses espíritos contam tudo que eles já fizeram, para nos consolar, para dizer, olha só, a gente também já foi assim. O que a gente... encarnação, a gente vai melhorando um pouquinho. O que a gente não pode é se acomodar no erro, se acomodar no mal. Mas Judas tinha elevação, não estava no começo, é um espírito muito elevado. Se equivocou.
Olha a elevação de Pedro. Ele estava pescador, mas não era aquele grosseirão, não era. Olha só, como pescador ali, a maioria dos pescadores são, não era. Não negou Jesus também? Ficou com medo de morrer? Teve medo. Não era qualquer espírito. E por aí vai. Então nós temos que analisar desse ponto de vista, né? Analisar a elevação desses espíritos, nos analisarmos, nos inserirmos sempre nesses contextos todos, para a gente poder crescer, para a gente poder caminhar, não se acomodar no mal, no erro, e lutar para sair disso, lutar, não dar mole, porque não é fácil ficar aqui na Terra, não. É muito convite, é muito arrastamento. Aí ele continua, a alma não se divide no sentido literal da palavra, ela irradia para diferentes lados, e pode assim manifestar-se em vários pontos, sem ser fracionada. Acontece o mesmo com uma luz que pode simultaneamente refletir-se em vários espelhos. Aí o doutor Bezerra pode falar aqui, pode falar em outro lugar ao mesmo tempo, em vários lugares. 4. O que aconteceria com um homem que, estando mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece em outro lugar, fosse despertado subitamente? O que aconteceria com um homem que, estando mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece em outro lugar, fosse despertado subitamente? O homem, então, vamos pegar o Eurípides, que está mais perto da gente, está dormindo, foi lá, se fosse um aluno ali no corpo dele, seu Eurípides, dá-se um tapão nele. Como às vezes eu estou tentando descansar, eu falo assim, vou tirar 5 minutinhos só para dar, aí chegou alguém, não dorme não, te dá um tapão, né? Falei, putz, eu mereço. Ontem eu tentei descansar umas 3 vezes, eu falei, tem um lugar para eu dar uma descansadinha, no meu carro ninguém vai me perturbar. Fechei lá, desci o banco, aí, pá, no vidro, Berenice. Tá, o que foi? Besteira. Tá bom, agora eu vou dormir. Aí cheguei em Inéia, pá. Falei, não dá. Aí eu vim para cá para trancar ali na sala. Então o que aconteceria? Chegasse alguém ali, pá, acorda, professor. Um professor Eurípides. Ele responde aqui. Isso não aconteceria, porque se alguém tivesse a intenção de despertá-lo, o espírito retornaria para o corpo e preveniria a intenção, visto que o espírito lê o pensamento. Ele ia saber, e vai me acordar. Vai lá, estraga prazer da Raquel me perturbar. Ele já voltaria para o corpo. Uma explicação inteiramente idêntica nos foi dada várias vezes pelos espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da dupla presença, mas não da teoria da visibilidade e da tangibilidade. Tudo bem até aí? Às vezes nas leituras a gente vê que os encarnados para se materializar, eles falam que não é tão simples, né? E aí eu fico me perguntando, né? Você, estando vivo, se materializar em um outro local também deve ser possível. Claro que não. E ele disse aqui, precisa de elevação para fazer isso. Elevação. Diferente do que a Márcia falou da materialização. Mas também não é qualquer médium que eu tenho o ectoplasma que faz, não. Você vê o Peixotinho. Quem era o Peixotinho? Que espírito era esse? Estava sempre com o Chico. Ela falou aqui no Frei Luís tinha esse trabalho, não sei se ainda tem, creio que não tenha mais, mas tinha. Mas quem era o médium que fazia? Era aquele que morreu, né? Então se dedicava àquilo ali totalmente, dia e noite, lá no centro trabalhando, até morava lá em cima, no alto. Então era diferente, né? Não é qualquer um não, a coisa não é tão simples assim. E quando nós estudamos aqui com a Dona Ivone sobre materialização, a gente viu a complexidade que é. É muito complexo. E não é qualquer espírito que coordena esse trabalho, é um espírito elevado que coordena. Elevado. Para o espírito que se materializa, é penoso. E todos os cuidados, e os cuidados maiores são com os encarnados, para não atrapalhar.
Se alguém colocar, por exemplo, a mão, quem fala muito bem sobre materialização, encarnado, é aquele Paulo Frutuoso. É o Paulo César Frutuoso, ele até escreveu um livro, eu li aquele livro dele. Eu trouxe, aquele livro é bom. Vamos chamar para ele vir aqui fazer palestra aqui. Vou ir na Bienal e chamá-lo para vir aqui fazer uma palestra para a gente. Então ele fala, porque o pai dele trabalhou ali desde o início, ele como filho continuou ali, deu continuidade ao trabalho, está trabalhando até hoje, e participou dessas sessões de materialização. Ele fazia faculdade de medicina, se formou médico, e muita coisa mexeu com a cabeça dele. Na faculdade falava uma coisa, ali ele via outras coisas, e hoje ele fala abertamente do mundo espiritual. Então nesse livro ele conta cirurgias interessantíssimas, que tem o Medicina da Alma. Isso aí, mas não é esse o nome do livro, daquele livro que ele conta, não. É Medicina da Alma, não. Então ele conta muita coisa interessante. A face oculta da medicina. Muita coisa interessante. E não é qualquer espírito também que faz. A da bicorporeidade tem que ser espírito mais elevado. Aí tem que ser espírito elevado. Aí foi o caso de Santo Afonso de Liguori, Santo Antônio de Pádua, do Eurípides, Barçanufo, que aqueles exemplos que ele dá ali das duas pessoas do conhecimento dele, que Kardec dá, o espírito, ele vai até lá, a moça vê, mas que ela era médio vidente. Não diz que ele se materializou. E ele ficou quieto, né? Só o da tabaqueira. Vamos lá então. O que diz aqui o Tácito? Durante os meses que Vespasiano passou na Alexandria, quem foi Vespasiano? Vocês sabem? Durante os meses que Vespasiano passou na Alexandria, aguardando o retorno periódico dos ventos de verão e a estação em que o mar se... Foi navegador? Não sei. Vê aí no dicionário aí. Se torna seguro, vários prodígios aconteceram, através dos quais manifestou-se a proteção do céu e o interesse que os deuses pareciam ter por este príncipe. Esses prodígios... Foi imperador romano. Tito Flávio Vespasiano. Ocupou o poder em 69, logo após o suicídio de Libério. Tito Flávio foi proclamado imperador pelos seus próprios soldados em Alexandria. Nasceu no ano 9 depois de Cristo e morreu no ano 79 na Itália. 9 depois do Cristo nasceu e morreu. Morreu quando? No ano 79, 23 de junho. Como é que eles conseguem ter essa precisão de data, né? 23 de junho de 79 depois de Cristo, na Itália. Então ele nasceu 9 depois do Cristo e morreu 79 depois do Cristo. Tem um túmulo lá, né? Os historiadores vão. Então 79 menos de 9, morreu com 70 anos. Morreu novinho, né? Tito, não, morreu velho, para aquela época, 70 anos naquela época era velho, viveu bem. Então, Tito Flávio Vespasiano foi um imperador romano. Durante os meses que Vespasiano passou na Alexandria, Alexandria era uma cidade da Grécia, não é isso? Vê aí também, vamos dizer, acabar com a nossa ignorância. Não tem no Egito, Alexandria? Vê aí, Alexandria. Uma cidade portuária do Mediterrâneo, no Egito. Uma cidade portuária mediterrânea do Egito. Alexandria. A Alexandria já teve a maior biblioteca do mundo, é isso mesmo. Durante o período helenístico, abrigou o Farol, que é considerado uma das 7
uma cidade antiga do Egito, no tempo da Hélida, helênica, é a Grécia, no tempo da Grécia, porque a Grécia, antes de ser Grécia, era chamada Hélade. Foi fundada por Alexandre Magno. Por isso o nome de Alexandria, Alexandre Magno. Interessante, né? Então vamos lá. Foi essa biblioteca que foi queimada? Quem foi que queimou essa biblioteca? Se o Alcorão contém toda a verdade, não precisa de outros livros. Se tem outros livros, é porque eles não são verdadeiros. Então ele mandou queimar tudo. Quem foi? Veio. Alexandria também foi um grande ponto de encontro entre a Europa, a África e a Ásia, porque a cidade beneficiou da ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Está vendo? Uma cidade estratégica, então. Uma cidade estratégica, então. Acho que eu estava falando baixo, não estava, não? Estava falando baixo. Uma cidade estratégica. Então, vamos lá. Durante os meses de que Vespasiano passou na Alexandria, aguardando o retorno periódico dos ventos de verão e a estação em que o mar se torna mais seguro, vários prodígios aconteceram através dos quais manifestou-se a proteção do céu e o interesse que os deuses pareciam ter por este príncipe. Esses prodígios redobraram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada do Deus para consultá-lo a respeito do império. Ele ordena que o templo seja fechado a todo mundo. Ele próprio, tendo entrado e atento ao que ia pronunciar o oráculo, atento ao que ia pronunciar o oráculo. Quem é o oráculo? O médium, tá? O médium era chamado oráculo. Percebeu atrás de si um dos importantes egípcios, chamado Basílide, né? Basílide, que ele sabia estar retido, enfermo, há vários dias em Alexandria. Ele se informa com os sacerdotes de Basílide, viera, com os sacerdotes, se Basílide viera, aquele dia ao templo. Pergunta aos transeuntes se o viram na cidade. Finalmente ele envia homens a cavalo e assegura-se de que, naquele mesmo momento, ele estava a 80 milhas de distância. Então, não duvidou mais que a visão fosse sobrenatural, e o nome de Basílide valeu-lhe por um oráculo. História de Tássio. Então, estava em dois lugares ao mesmo tempo, não é? Quanto é que dá 80 milhas de distância? Uma milha são quantos quilômetros? Bota aí, vamos ver. Hoje vamos aprender, né? Não, uma milha não são 1000 quilômetros, não. Não. Ela é menos, um pouquinho do que a... A milha é um pouquinho mais do que o quilômetro. A velocidade de 3 milhas, 50 milhas, por exemplo, é um pouquinho mais, acho que é 1, vê aí. Vamos ver aqui. 1,609 quilômetros. Então, uma milha corresponde a 1,609 quilômetros. Quer dizer, se daqui para o César Maia tem 2 quilômetros, se daqui para o César Maia tem 1,5 quilômetro, 1,6 quilômetros, uma milha, entendeu? Uma milha. Se daqui para minha casa tem 3,2 quilômetros, tem 2 milhas. Mas se daqui para o César Maia tem 500 metros, quantas milhas tem? Peguei vocês na matemática, hein? Faz a conta aí que é fácil. Faz a regrinha de 3 e acha fácil. Entenderam, então? Então a gente acha que pode parar por aqui, né? Tem o 121, 122. Pode parar por aqui, ficamos aí 1 hora de estudo. Aprendemos aí quem foi
Tito Flávio Vespasiano, imperador romano. Aprendemos que uma milha corresponde a 1,6 quilômetros, além de compreender a bicorporeidade, que foi o mais importante, foi o assunto estudado hoje aqui. Nós podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Alguma pergunta? Podem falar ou se calem para sempre. Márcia, você que é perguntadeira, Márcia. Eu adoro perguntar, e pergunta aprende, né? Kardec fez 1019 perguntas, só no Livro dos Espíritos, né? E também, às vezes, Fora- os outros, né? Esclarecer dúvidas dos outros. Fora as subperguntas, era perguntador ele. Então vamos fazer. Eu me lembro, lá no Leão Denis, eu perguntava muito. E aí uma amiga lá me botou o apelido de Hilário. Esse aqui é o Hilário. Toda hora pergunta, que o tio falava, eu perguntava. Ela me chamava de Hilário. O Hilário é o amigo lá do André Luiz, que pergunta pra caramba, né? Quando a gente passar o Mensageiro, outro livro, aí vai vir o Hilário. Hilário é um perguntador. Então vamos fazer aqui a nossa prece, agradecendo a Allan Kardec por esta obra que tão esclarecedora para a nossa vida de espíritos imortais. Agradecer muito a ele, agradecer à casa, aos espíritos aqui presentes, ao altivo, com os benfeitores que têm nos protegido e estimulado tanto. Muito obrigado. Que possamos dar um direcionamento seguro à nossa mediunidade, estudando o Livro dos Médiuns. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a nossa casa, que ela siga com os seus propósitos, atendendo sempre os desígnios superiores, e nós consigamos materializar esses pensamentos, divulgando sempre a doutrina espírita. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos que nos ouvem à distância. Que seja em nome desses espíritos amigos, do Ernesto Bozano, do Altivo, uma coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor. Que seja em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja. Graças a Deus.